Olá, amigo da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 26 de junho de 2015, sexta-feira. Estamos encerrando então mais uma semana nesse mês de junho, que já se aproxima do fim, né? E o mercado praticamente não saiu do lugar. Vamos dar uma olhadinha então como se comportou. Estamos aqui vendo o gráfico do índice Bovespa. Já compreendemos bem, né, que o mercado oscila dentro de um retângulo estreito com suporte próximo de 52.700 pontos e resistência próxima a 54.300 pontos. Ontem a gente teve um dia mais direcional de queda, né? Estes candles aqui indicavam essa possibilidade, né? Inclusive o pregão do dia 24 acionou aqui uma estrela cadente. O mercado não chegou a bater no suporte, chegou bem próximo do suporte aqui no índice Bovespa, e hoje a gente teve um dia forte de alta, já anulando as perdas do pregão de ontem e reforçando mais uma vez que o mercado, dentro dessa congestão, essa consolidação, ele fica operando de uma forma muito errática. Vai ficar difícil posições de swing trade. Tá? Tivemos hoje um bom day trade, já vamos dar uma olhadinha nisso. Mas aqui é importante frisar mais uma vez que esse comportamento ao longo do mês de junho, o mercado estreitando bastante, bandas se estreitam, tá? Indica enormes chances de a gente ter um ótimo mês de julho, tá? Porque em alguma hora o mercado vai romper, ele deve estar próximo de romper, e quando romper, dificilmente não vai fazer um amplo movimento bem aproveitável. Então, vamos ficar bem atentos aí ao rompimento do mercado, que a essa altura pode ser para qualquer lado. E para o lado que for, deve ir. Certo? No gráfico do mini índice, também vemos aqui no gráfico diário o mercado operando dentro de um movimento lateral bastante estreito. No intraday de hoje, nós vemos de um dia de forte baixa ontem, a gente teve um belíssimo enquadramento num trade de primeiro movimento, né? E o mercado fechou com alguma recuperação. A minha expectativa era que o mercado continuasse o movimento de queda, perdendo a mínima de ontem, né, para testar aquela zona de suporte no gráfico do índice Bovespa. Não foi o que aconteceu. O mercado iniciou o dia com uma pressãozinha vendedora, a gente teve a formação de um primeiro movimento, mas ele não foi rompido. No candle das 10 horas, a gente teve uma forte pressão compradora, que produziu uma barra elefante altista, que não só foi acionada como barra elefante, como também gerou um acionamento de rompimento de linha d'água. Né? A gente estava em cima de uma zona de fundos anteriores, o que gerava aí um pouco de desconforto, mas o volume foi muito consistente. Né? Era a operação, nem que fosse uma posição um pouco menor. O alvo dessa operação, eu particularmente gosto de trabalhar quando tem uma barra elefante, a amplitude da barra elefante que estava aqui, 54.826. No LS Live, a gente definiu, portanto, a zona entre a média móvel de 200, esse topo anterior aqui, né, e a extensão de 100% como a zona provável para o mercado alcançar. Tá? E foi exatamente aqui que o mercado parou. Tá? Quando o mercado alcançou essa patamar da média móvel de 200, tá, muita gente deve ter pensado em operar na ponta vendedora. A gente frisou especificamente que não valeria a pena fazer isso porque o risco era grande. O ideal era olhar num gráfico mais curto, que é o gráfico de 5 minutos, a gente estaria aqui, né? E enquanto essa média do gráfico de 5, de 21 períodos, estivesse muito próxima do preço, era muito perigoso dela ser testada aqui como foi e levar ao novo fluxo altista. A gente teve aqui um Twin Towers que levou a um novo fluxo altista. O que poderia nos permitir uma operação na ponta vendedora? Uma situação onde aqui a média fosse testada e depois rompida para baixo. A gente não teve isso. Tá? Então o desenrolar que o mercado apresentou não permitiu operações na ponta vendedora consistentes. Tá? Se o mercado fizesse essa movimentação mencionada de bater na média de 5, de 21 períodos no gráfico de 5 minutos, respeitar um pouquinho e romper, quando a média de 21 períodos estava aqui ainda, a gente poderia buscar uma operação na ponta vendedora até, porque a gente teria distância para o mercado fluir. Tá? A gente poderia aplicar esse mesmo raciocínio aqui, só que aqui a média estava muito próxima, quando houve de fato
uma sinalização um pouco mais favorável ao movimento de queda a partir desse candle. Média de 21 períodos muito próxima, média de 200 muito próxima. Então, a gente não teve um bom enquadramento para qualquer tipo de trade contra esse movimento inicial. Ok? Para o pregão de segunda-feira, a gente desenha essa zona de resistência, a gente traz a linha d'água para cá, e isso aqui já não tem mais validade alguma. Tá? É possível que o mercado então prossiga numa movimentação altista buscando a faixa aqui próxima a 55.300 pontos. Mas qualquer coisa pode acontecer. A gente já entendeu que o mercado está bem errático e nessa situação ele pode fazer uns movimentos para cima e para baixo dentro dessa grande congestão dentro da qual ele opera. Né? No mercado americano, esse Dow Jones tentou uma recuperação, não conseguiu mostrar força, deixa a sombra superior. No curto prazo, se favorece aqui um movimento ainda baixista, mas nada muito significativo. No S&P 500 futuro, mesma coisa. O mercado faz um candle aqui de definição, o cenário ainda é favorecido para um movimento de queda, mas também nada muito significativo. O dólar conseguiu superar a máxima de ontem, com isso tecnicamente dentro do modelo que eu gosto de trabalhar, permitiu compras. Ele não fluiu, é verdade, mas está no modo para compra. A expectativa é que venha buscar a máxima de junho. Tá? Se reforçou muito agora no suporte próximo aqui a 3.060. 3.064, para ser um pouco mais exato. No intraday, WDON15 abriu no gapzinho de alta, fechou rapidamente esse gap, testando a linha d'água, segurou na linha d'água e daí rompeu a linha d'água no candle às 11 horas da manhã. A gente discutiu essa situação, pelo método Leandro seria uma venda, tá? Pelo meu modelo não, porque a venda seria abaixo dessa mínima. Mas repare que o mercado foi para cima da linha d'água de novo, dentro do meu modelo, então a venda na perda desse patamar aqui ficava abortada. Tá? Só se o mercado definisse novamente um patamar importante aqui, por exemplo, um suporte que ficou claro mais aqui, e depois rompesse. Mas já perdi aí o melhor enquadramento. Então o dólar, no final das contas, não fez nada de muito interessante. Eu posso apagar esse patamar, a gente desenha aqui a linha d'água para segunda-feira. O juro testa novamente essa faixa de resistência, não é a nossa expectativa que rompa agora, acredito num pouco mais de movimento lateral, mas o fato do mercado não ter vindo fechar esse gap sugere o rompimento dessa zona daqui a pouco. A correção do dólar está se dando de forma lateral, é uma demonstração de força altista e provavelmente isso vai desencadear em algum momento o rompimento dessa zona de resistência. Provavelmente não vai ser agora. Mas operar na ponta vendedora aqui na perda mínima do candle agora já é bastante perigoso por conta desse movimento lateral dentro de um forte viés altista do juro. A Vale testava esse patamar de suporte sem dar sinal de reação. Hoje oferece um sinalzinho de reação, mas com volume fraco não é nenhum ponto muito interessante para compras. Tá? Considero meio arriscado. Mas está numa zona de suporte, entrando com uma pressãozinha compradora. Se tivesse mais volume, se tivesse uma sombra inferior maior, se não estivesse tão próximo da média de 20 períodos ascendente, o cenário ficaria mais interessante. Petrobras ofereceu boa recuperação, está no meio dessa congestão, as médias brigam entre si, não tem muito o que fazer, o negócio é esperar o rompimento para cima ou para baixo. Setor de siderurgia, a gente esperava a Gerdau respirar um pouquinho, talvez desenvolvendo um processo de pullback, isso aconteceu, o volume foi baixo, então está dentro do entendimento realmente de pullback, não parece ser um fundo de longo prazo. No intraday a gente teve a formação de um primeiro movimento, também rompendo essa zona de resistência em 7,62. O trade não foi longe, ofereceu aí um ganho só de 0,5%. CSNA reage ao fundo lá de março, faz um candlezinho de força compradora, mas não tem uma distância significativa para a média móvel de 21 períodos e nem muito volume. Se tivesse mais volume, essa distância para a média dava para relevar, mas como o volume foi tímido, não vale a pena a operação. Os Minas tentou uma reação, esbarrou no fundo anterior, deixou a sombra superior, o viés ainda é baixista, o gráfico não é convidativo para compras. Setor bancário, Bradesco veio um pouquinho acima do que a gente pode considerar que essa faixa de resistência em 28,90,
mas o volume não convence ainda. Infelizmente, esse volume não convence. Itaú também mostrou alguma reaçãozinha, sem grande volume, sem nenhum tipo de rompimento. Também não convence para operações na ponta compradora. Quem chamou a atenção, quem diria, foi o Banco do Brasil. Tá? Banco do Brasil engrenou uma alta um pouco mais forte e conseguiu no final do dia uma alta que veio acima da máxima do dia 25, gerando rompimentos da congestão aqui. Não está muito distante da média móvel de 20 períodos, mas na verdade tem obstáculo essas médias. Né? O volume foi respeitável, dá para pensar numa operação de compra aqui por rompimento, mas eu condicionaria uma entrada aqui para ter um pouco mais de certeza da superação dessa máxima e daí um stop abaixo dessa zona de gap, um stop abaixo dos 23 e 25 para ter um pouquinho mais de segurança. No intraday, Itaú chegou a gerar aqui uma barra elefante, mas para mim não tinha o maior apelo era a barra elefante Banco do Brasil. Essa sim estava bem interessante, gerou compra e alcançou o alvo aqui em 24,35. Na verdade, em nenhum momento gerou stop. Quem gosta de carregar pela média móvel de 9, fechou na máxima do dia, aí com um ganho próximo de 2.000%. Outros papéis que chamam a atenção do ponto de vista de gráfico diário, Ambev. Ambev vai dando sinalização, conseguiu romper essa resistência em gap em 19, foi um rompimento não muito claro, pullback, agora parece que quer acelerar em busca dos 19,80, R$20. Tá, o semanal do papel tá bonito. A NIM3 deu uma pancada forte para baixo, na verdade quase todos os papéis do setor deram pancada para baixo. Tá? Croton, por exemplo, STC3, só a CER3 que conseguiu se segurar legal. Já vou chegar nela. Mas a NIM3 fica até com uma cara de barra de ignição, a perda mínima esse candle aqui. Isso aqui não deixa de ser um pivôzinho de baixo. Aí a perda mínima desse candle pode ser entendido com a barra de ignição, de projetar a amplitude dessa barra para baixo, ou pelo menos buscar aqui esse fundinho anterior, próximo a 20,50, 20,40. É um papel que a gente vai querer no mínimo olhar no prazo intradiário. Hoje o papel deu uma pancada forte para baixo no intraday, veio testar esse fundo e dava para cogitar aqui uma entrada contra a tendência, apesar de um pouco prematura, um pouco antes das 11h30, acabou não fluindo essa operação e teria gerado stop pela perda desta mínima aqui. Tá? Quem olhou num gráfico mais curto, de 5 minutos, conseguiu identificar um ponto um pouquinho mais interessante nesse doji. Barra elefante de ignição no prazo mais curto, candle de reversão, parcialmente fora da banda, superação na máxima, a entrada já foi mais interessante. Vamos querer diminuir o custo stop, né, porque a entrada teria sido mais barata. Vamos falar então da CER3. CER3 testa essa zona de suporte dada pelo gap, faz um candle de cotação altista, média de 20 períodos está neutro, teve um bom volume, a superação da máxima permitiria a entrada para um trade curto em busca dos R$15. Tá? No mínimo, olhar pelo gráfico intraday para segunda-feira tentar encaixar algum day trade. Copel. O setor elétrico ficou forte hoje. Copel consegue romper esse zigue-zague. Para mim isso aqui é um pivô de alta, já que isso aqui não era um pivô por conta dessa mínima ser mais baixa que essa. Então agora a gente tem fundos mais altos e também topos mais altos. Esse candle também é forte, tem um fortíssimo volume, inclusive o número de negócio foi bastante bom. Então tem cara de compra sim. Idealmente a superação da máxima gera uma entrada, stop abaixo da mínima de hoje e alvo provável na faixa dos 36,75. Eletropaulo, que andava meio sumida, também chamou a atenção hoje, tentou o rompimento desse topo anterior, não deixou tão claro, né, mas merece pelo menos um acompanhamento pelo gráfico intradiário na segunda-feira. Me lembra um pouco o gráfico da RADL3, inclusive, a RADL3, né, que a gente viu o rompimento no dia 22, fez um processo de pullback rapidinho aqui e hoje supera máximas anteriores, faz um candle de força com bom volume, então volume nos candles de alta, isso é importante, fica com cara de compra, agora confirma no cenário altista, superação dessa máxima, então pode ser trabalhada como mais um argumento de entrada. O papel vai abrindo bandas, tem espaço para subir. Tá? Equatorial, dentro do setor elétrico, voltando ao setor elétrico, parece ter finalizado o processo de pullback, em cima aqui dos 34,95, a gente tem o Arami.
Superação da máxima permitiria uma entrada na ponta compradora. Tá? Stop idealmente abaixo de 34,50. Gol chama atenção. Gol vem estreitando as bandas há bastante tempo. Essa barra de hoje entrou muito volume na ponta compradora, virou a média móvel de 20 períodos para cima. A superação da máxima pode ser enquadrado com pontos de entrada, uma barra de ignição, ou pelo menos um tipo de... Não seria nem retorno à média, tá mais para trade de barra de ignição. Deixa eu só corrigir isso aqui nas minhas tabelas. Ok. Olhado no intraday, vale a pena na segunda-feira. E se não for para cima, o papel romper essa faixa dos 7,40 para baixo, deve dar uma bela venda. As bandas estão muito estreitas, esse papel vai dar porrada, ou é para cima, ou é para baixo. KGEP, tem um gráfico bonitinho, vem andando de lado nesse retângulo, testou o suporte, faz um candle de reversão fora das bandas, superação da máxima, permite compra, teve um bom volume. A resistência lá nos R$8, tem suporte aqui no 7,17, o stop deveria ficar abaixo de 6,90. A real está bem interessante. Sabesp, lembra que a gente queria ver o papel batendo no fundo aqui de março, ele bateu lá e hoje faz uma reação bacana. O candle de ontem não era tão forte para uma compra aqui, por superação da máxima. O candle de hoje já faz esse papel melhor, apesar de ser um pouco mais cara a entrada. Se não quer assumir swing trade, olha no intraday na segunda-feira. TRPL4 também do setor elétrico, sentiu o fundo de março, sentiu a média móvel de 200, faz um candle de conotação altista, está com um gráfico bonitinho, pode ver um movimento de alta então na semana que vem. Vivid 4 está numa zona de suporte primária, a gente está olhando aqui o gráfico semanal, por volta dos 41,60 tem um belo suporte, está reagindo em cima desse suporte, e no gráfico diário a gente tem o rompimento de um pivô de alta, com a média já virando para cima. O único problema desse trade é o volume que não favoreceu, então fica um cenário um pouquinho mais delicado. Vamos ver se a gente consegue encaixar talvez uma entrada para o day trade. Aquela velha história, acho que vocês já estão cansados de me ouvir falando isso, vou tentar parar um pouco com isso. E o milho chamou a atenção, deu uma forte porrada para cima, já alcançando uma faixa, chegando próximo à faixa de resistência ali nos 27,60. Não acho que deva ir muito além disso num curtíssimo prazo. Isso aqui pode ser uma barra de exaustão. Tá? Mas sinaliza para um prazo maior, né? Agora uma movimentação altista. Isso aqui fica com uma cara então de fundo duplo. O alvo simétrico fica lá na casa dos 30,25. Mas no curtíssimo prazo a gente dá uma respirada para depois voltar a subir. Bem, então isso que chama mais atenção em termos de swing trade. No intraday, já falei de Gerdau, já falei de Banco do Brasil, Braskem deu um trade legal. É uma barra elefante, não chegou no alvo dela, mas o stop se deu com um ganho bacana. Semig, reparem só, a gente chamou a atenção desse papel, né? Poderia fazer um opening power breakdown na abertura de hoje, não fez isso. Abriu o dia com uma barra de força, fechando a máxima. Dá para considerar isso aqui uma barra elefante. Isso aqui é muito elefante, mas ela é descomunal, essa barra. Essa barra, perto dessas todas aqui, ela é bem mais ampla. Então ela pode ser considerada uma barra elefante e ela alcançou o alvo. HGTX, barra elefante, abrindo bandas de forma muito forte, deu uma pancada para cima. É um papel que fecha com opening power, com a possibilidade do opening power break up na segunda-feira, também merece um acompanhamento mais de perto. Hipermarcas vem fazendo um retorno à média no gráfico diário, a terceiro candle em correção, o de hoje. Quem operou na ponta vendedora aqui já alcançou ou não a RP por volatilidade? Já alcançou com folga. Está agora protegendo posição com o stop de cada máxima. No intraday teve um rompimento de linha d'água. Rompeu a linha d'água, acionou, pediu para ajustar o stop, ficou andando de lado até que caiu. Mas não alcançou aqui o alvo por 0,06%. Uma pena. Daí acabou saindo muito próximo do preço de entrada aqui. Mas a tentativa foi válida. E por fim, Multi 3 fez uma barra elefante bonita, bem posicionada, acionou, não foi longe, fechou abaixo da média móvel de 9, gerou um stop bem baratinho. Esses foram os papéis que mais chamaram a atenção
das movimentações intradiárias, né, encaixando os setups que a gente, que particularmente eu acompanho. Bom, pessoal, eu finalizo por aqui. Desejo a todos um ótimo final de semana. Até segunda-feira.